Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. A aula de hoje será direcionada à leitura de textos legais e normativos. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos sobre as estratégias e os procedimentos de leitura em textos legais e normativos. Durante a aula, faremos a leitura de artigos do ECA sobre proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como base a proteção ou os direitos garantidos contra o trabalho infantil. Como também assistiremos a um vídeo que trata desse tema. O objetivo é analisar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias e os efeitos de sua aplicação. A leitura de gêneros legais e normativos possibilita à pessoa conhecer os direitos e deveres que são essenciais para o pleno exercício da cidadania. Antes de refletirmos sobre o trabalho infantil, vamos rever a estrutura dos textos normativos e legais, compreendendo que a linguagem nesse tipo de texto é clara e objetiva. É evidente que nós encontramos alguns termos técnicos, como também temos uma linguagem formal. Nessa estrutura, nós encontramos seção ou capítulo, segmento que indica a área de atuação específica da lei ou norma, que geralmente é muito abrangente. Assim, para facilitar a compreensão, precisa ser dividida. Artigo. É o texto da lei em si, contendo uma temática específica da norma geral. Por isso, são vários os artigos nas leis. Afinal, uma lei ou norma geralmente contempla vários aspectos de um mesmo tema. As subdivisões, que são os parágrafos, incisos e alíneas. De maneira geral, servem para sugerir hipóteses de aplicação ou destacam aspectos importantes de um artigo que não estão diretamente explicitados nele. Os artigos, por exemplo, vêm introduzidos pela abreviatura ART. Já os incisos vêm indicados por algarismos romanos. Os parágrafos possuem o símbolo antes de numeral cardinal. As alíneas são apresentadas pelas letras minúsculas em ordem alfabética. E nos capítulos e nas seções, a enumeração sempre será em algarismos romanos. Certo? Agora é o momento de refletirmos sobre o trabalho infantil. Você compreende a importância da proibição? Saberia informar a partir de que idade um adolescente pode começar a trabalhar e sob quais condições? Bom, é isso que abordaremos no decorrer desta aula. E, principalmente, é fundamental compreender que não basta apenas achar ou ter opinião sobre o que é certo ou errado no que diz respeito ao trabalho infantil, pois existem leis a serem cumpridas
e, inclusive, há um combate internacional a essa prática. Acompanharemos a seguir a um vídeo que traz um documentário com o tema Tudo ao seu tempo. Nele, observaremos como o trabalho infantil é detalhado, quais as consequências dessa prática. Certo? Dizem por aí que é melhor trabalhar do que roubar. Que o trabalho enobrece, que é preciso trabalhar para ajudar a família. Trabalhar não mata ninguém, trabalho traz futuro. Mas e o nosso presente? E as oportunidades perdidas? Todos os dias em nossas vidas, passamos despercebidos por situações de exploração de crianças e adolescentes. Muitas dessas situações são aceitas pela sociedade. É a menina que vira babá, o menino que olha o carro estacionado, a menina que vende flor nas mesas do bar, o adolescente no caixa do mercadinho, a criança na feira, tudo isso passando invisível aos nossos olhos. É também a criança na lavoura, na fábrica, na borracharia e não na escola, não em casa. É a criança em risco. Pedrazão é uma cidade aí, uma senhora de 103 anos, uma jovem senhora, né, de 103 anos, com um pouco mais de 20 mil habitantes, uma cidade onde quase todo mundo conhece todo mundo. É uma maravilha, assim, no geral. Gosto daqui de paixão mesmo. Se eu pudesse trocar tudo para me continuar, para me viver eternamente em Pedra Azul, eu viveria aqui. Ô, Gabinha! Entrei. Demorei, mas cheguei. Eu conheci Gabinha há uns 4 anos atrás, também por conta do Grêmio. Me mudaram de sala, eu fui pra sala dele. Ele tinha uma raiva de minha cara, até hoje eu não sei porquê, mas ele tinha uma raiva de minha cara. E vai, você dedica 5h30 hoje comigo pra resolver sobre a filmagem da conferência. Você trocou com ele, não? Não, vai. Tá eu filmando e eu fotografando. É, Gabinha. Começamos com o Grêmio Estudantil, né, na Escola Pacífico Faria. E daí teve uma capacitação, um projeto que foi realizado na escola e nós conhecemos o pessoal do Fórum das Juventudes. A partir do Fórum das Juventudes, com essas mobilizações, nós conhecemos o CD Dica. Sabe o que seria massa, velho? A gente arranjar algumas coisas que lembram juventude. Bora arranjar uma guitarra, violão tô vendo ali. Um tripé com microfone, essas coisas assim mesmo, a gente colocar pra lembrar. E assim, lembrando que não é nem só a juventude, é a criança, o adolescente e tal. Você vai estar aqui horas lá, mais ou menos? 8h30 eu já tô lá. Vou pra reunião do ar e depois vou pra lá. Então às 8h30, 9 horas a gente chega lá.
Aqui eu vejo muito essa questão desse mercadinho mais de bairro, nessas coisas, principalmente nos sacolões, né, que onde as pessoas não querem pagar um salário inteiro para um adulto, para uma pessoa já maior de idade, não assinam carteira. Aí pega um adolescente ali, uma criança que realmente está precisando do dinheiro e coloca ele para trabalhar lá de forma assim, não vou dizer escrava, mas é quase sim uma escravidão. Eu tinha uma colega lá na minha sala que ela faltava aula porque ficava lá no trabalho, que a patroa dela pedia. Às vezes ela não ia para a escola almoçar, ela ia direto da escola para o trabalho, ficava até 7 horas da noite. Tinha um colega, um amigo meu, hoje ele foi embora, já formou também. Aí ele chegava na escola tardinha bem cansado. Quando eu ia levar meu irmão na escola, aí ele tava indo. Aí eu falava, ô tia, ó, os meninos não podem trabalhar assim não, igual o pai deles às vezes não queria fazer nada da vida, colocava eles para trabalhar. E tem os meninos também, né, lá da feira, que carregam sacola de compra para todo mundo. Sobem, descem os morros, as ruas aqui de Pedra Azul, carregando sacola pesada. Muitos deles têm problema nas costas, sentem dor nos braços. Um amigo nosso também, ele e o irmão dele, na verdade, eles saem de lá da casa dele 5, 6 horas da manhã, vai para a feira, fica lá até meio-dia, subindo e descendo rua com carrinho cheio de compra, carrinho de mão cheio de sacola das pessoas, para ganhar 2, 3 reais. Quando eu fui morar em Antônio Diogo, já no distrito do município de Redenção, eu já começo a participar das atividades agrícolas em campo. E aí, pelos 9 anos, já também começo a trabalhar também limpando o mato, né, limpando as plantações. Bem recordo que, como eu trabalhava num horário e estudava no outro, então as atividades fazia à noite. Mas só que muitas vezes estava com sono, né? Então, assim, era ruim fazer atividade à noite porque você já está cansado, com sono, né? Então, tipo assim, chegar às 7h30, assim, né? 7h30, 8h30 da noite, já era aquela coisa de você fazer a atividade com os olhos já pregando, né? Assim, já era hora de dormir. E também a questão de você vir correndo do roçado, tomar banho às pressas, comer às pressas para poder chegar na escola. Às vezes chegava uns 5, 10 minutinhos atrasado, mas tinha que fazer aquela maratona diária, né? As pessoas ainda têm esse pensamento de que o menino tem que estar lá realmente trabalhando, o menino tá virando ali homem, aquela coisa. Uma maioria assim, muito expressiva vê com tranquilidade, com indiferença, vê ali aquilo, mas não se importa, não acha aquilo errado. Como eu fui uma criança que trabalhei e como criança eu não conseguia perceber o trabalho infantil como uma violação de direito, porque era aquilo tido como normal, na maioria das pessoas também é assim, né? Assim, ela só vai começar a perceber uma violação de direito quando ela começa a refletir sobre outras possibilidades. Eu sempre digo que o trabalho infantil é como se fosse um brinquedo único. Você não tem como comparar com outros. Se me perguntasse, quando eu era criança, se eu gostava de trabalhar, eu ia dizer que sim, né? Era aquilo que todo mundo fazia, que eu fazia e que eu achava que fazia bem. Muitas vezes me dedicava com muita intensidade para fazer bem. E não tinha alternativas para comparar. Mas no momento que você der um segundo brinquedo a essa criança, que é a possibilidade dela brincar, de praticar esporte, cultura, lazer, ela vai poder escolher, efetivamente. Você deve buscar observar se no produto que você consome, se na roupa que você veste, se no produto que está ao seu lado, se não tem alguma marca do trabalho infantil nessa cadeia produtiva. Está na Constituição Federal, ele tem um direito de escolha, se ele quer trabalhar ou se ele não quer trabalhar. O ideal seria que ele não trabalhasse, né? Que ele pudesse, pelo menos,
completar o ensino médio, enfim. Mas uma vez ele tendo necessidade ou ele mesmo querendo trabalhar, cabe então ao governo brasileiro a garantir que ele tenha um trabalho protegido, né? E para isso tem a lei da aprendizagem. A partir de 16 anos, algumas formas de trabalho também são permitidas. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente vem tentando, e nessa linha de um pouco de uma mensagem positiva, é dizer que não é que não pode, pode, dependendo da idade e qual forma, e se todos os seus direitos estão preservados, os seus direitos trabalhistas, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar como jovem aprendiz, né? Eu sempre procurei, assim, separar meu tempo de acordo. Ó, tem que estudar, tem que trabalhar, mas também o próprio CDD me instigava ali a deixar as outras horas um pouquinho para estudo, o resto não. Você vai aproveitar, você ainda é adolescente, você não pode deixar de lado. Você tem que ter sua responsabilidade com o trabalho, com a escola, mas você não pode deixar de lado a sua juventude, a sua jovialidade, porque é uma coisa que não vai voltar. A infância passa rápido, a adolescência passa rápido, você vai chegar adulto e aí, o que você fez? Não fez nada. Eu amo quando dá domingo que eu vou pra casa de vó, meus priminhos começam de 1 ano até 20 e tantos. A gente brinca de esconde-esconde, peteca. Quando eu posso, eu vou pra rua com a minha avó de noite e fico brincando até tarde. Eu ainda tenho aquela criança viva dentro de mim, né? Acho que é por isso que o pessoal me chama de criança. Eu falo com muita felicidade, por exemplo, boa parte da galera que começou a andar com a gente desde o Grêmio Estudantil, até hoje está engajada no movimento, né? A gente vê aí que eles já olham com outros olhares várias situações, né? Já lutam ali por aquilo que eles acreditam ser o certo, já lutam por seus direitos. E assim, de 3 anos para cá, de 4 anos para cá, eu tenho certeza assim, que realmente mudou alguma coisinha, pelo menos aqui na cachola, né? Na cabeça dessa galera que veio com a gente. Esse é o diferencial da juventude, de Pedra Azul, da adolescência, da nossa infância, que aqui não escolhemos representantes, não escolhemos pessoas que vão falar pra gente. Aqui nós mesmos somos protagonistas da nossa própria história, da nossa própria luta. Até ano que vem eu estarei delegado nacional de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então eu posso dizer que eu sou um porta-voz, assim, talvez do protagonismo de boa parte desses adolescentes. Eu sou um porta-voz tanto das minhas ideias, dos meus ideais, quanto dessa juventude que anseia por mudança, que anseia por transformações. A infância é um período precioso da nossa vida e não deve ser roubada. Existe hora certa para o jovem começar a trabalhar. O corpo e a mente têm que estar formados para isso, preparados para aquela atividade. Felizmente, muito já se fez, mas se pretendemos erradicar o trabalho infantil no Brasil, nossa história está apenas começando. Prestaram atenção ao vídeo? O que acharam? Compreenderam um pouco melhor as razões de haver tantas restrições e de esse assunto ser tratado com tanta frequência? Bem, antes de haver uma legislação que proibia o trabalho infantil, a prática era vista com muita naturalidade. Hoje, mesmo com todas as leis e com a fiscalização, incluindo a facilidade de denúncias, o trabalho infantil ainda é uma triste realidade. A seguir, ampliaremos essa discussão com a leitura da legislação que proíbe a exploração do trabalho infantil. O surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, foi um avanço para os padrões da época,
pois trouxe proteção e valorização às crianças e aos adolescentes. Graças ao ECA, crianças e adolescentes passaram a ter, assegurado por lei, o direito à educação e ao pleno desenvolvimento. Ao longo do tempo, essa lei foi sendo aprimorada, com a revisão de alguns artigos e a regulamentação de outros. Um dos pontos que sofreu mudanças foi com relação ao trabalho infantil. A Emenda Constitucional número 20, de 1998, fez modificações importantes na Constituição ao alterar o artigo 7º da Constituição, o qual trata sobre trabalho. Essa emenda estabeleceu a determinação no artigo 7º da Constituição Federal, que indica: inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Leia com bastante atenção o artigo 33 e reflita, pois trataremos dele na atividade. Vale ressaltar que devemos ter cuidado no momento de consultar qualquer legislação. Porque, se, por exemplo, alguém consultar um exemplar da Constituição Federal que seja anterior a 1998, muito comum em bibliotecas, onde se guardam documentos antigos, não vai encontrar o inciso com essa redação. É preciso sempre que possível realizar pesquisas em fontes oficiais e confiáveis para confirmar as informações. Até porque nós temos, de acordo ou no decorrer do tempo, ou de tempos em tempos, algumas emendas, algumas modificações na Constituição e nas leis. Certo? Após acompanhar as explicações e assistir ao vídeo que trata sobre o trabalho infantil, é o momento de você fazer a atividade. Leia com bastante atenção, reflita, pesquise e responda. Observe que o Estatuto da Criança e do Adolescente representou grandes avanços, mesmo ainda tendo um longo caminho a percorrer até erradicar o trabalho infantil. Os artigos do ECA dispõem os direitos das crianças e dos adolescentes, como, por exemplo, o artigo 4º, que indica: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e a convivência familiar e comunitária. Ou mesmo o artigo 53. A criança e adolescente têm direito à educação, no desenvolvimento de sua pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3º, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4º, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas ao mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Chegamos ao final da nossa aula, destacando a importância de fazer a leitura dos textos normativos e legais. Porque é fundamental que você compreenda, que você saiba dos seus direitos, como também dos seus deveres. Temos aqui as referências, material que foi pesquisado para a produção dessa aula. Desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.